em 1 Crônicas. Capítulo de número 11. 1 Crônicas. Capítulo de número 11. Em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo de número 9. Glória. Se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com o seu assento. Glória a Deus. Todos nós já ouvimos falar acerca da história de Davi, não é? Davi é um personagem na Bíblia Sagrada, acredito eu, que só perde para Jesus. Tirando Jesus, a figura mais admirada, uma das mais admiradas na Bíblia é Davi. Uma das. Mas alguém pode dizer assim: mas tem Abraão, tem Jacó, tem os profetas maiores, os profetas menores. Dentre os profetas maiores tem Isaías. Enfim, tem os discípulos de Jesus. O livro de Atos está repleto de personagens. As cartas paulinas. Ele é uma pessoa completamente especial. Por quê? Davi, em todo momento, ele viveu ser gente. Ele não viveu um mundo de hipocrisia. Ele viveu ser gente. Por exemplo, se você fizer uma comparação de Abraão, por exemplo, com Davi, você vai ver que Abraão, ele deu umas mancadas. Todo. E a Bíblia diz assim: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque todos deram mancada. Mas fazendo um panorama acerca dos personagens da Bíblia, Davi, ele tem uma afinidade muito melhor comigo e você. Por quê? Porque Davi, ele não teve dificuldade em ser gente. Ele manifestou a natureza de ser um verdadeiro adorador, mas ele também, com toda a dificuldade, ele passou por algumas adversidades, que em meio a tudo que passou, ele teve a coragem de olhar para dentro dele e ver que a natureza dele não era boa. E ele precisava da misericórdia de Deus. A Bíblia conta a história, por exemplo, de Davi em momentos difíceis, em momentos de embates, lutas, batalhas. Uma hora estava correndo ele tinha um exército, ele tinha pessoas armadas, ele tinha pessoas canhotas, e o canhoto, quando a Bíblia faz menção do canhoto, é porque o canhoto ele era muito certeiro, ele ia à frente. Então Davi, ele tinha toda uma situação para dar errado. Onde? No final? Não, do meio para frente. Porque no início é tudo muito tranquilo. Quando ele estava no campo, estava na sua casa, vivendo a sua vida normal.
como qualquer pessoa, tudo estava normal. Porém, um dia, Deus olhou de lá e falou assim: olha, tem escolhido uma pessoa para reinar sobre Israel. Davi não está nem sabendo do que está acontecendo. A questão é, a diferença de Davi é que ele não era perfeito, mas ele tinha um coração adorador. E quando se tem um coração adorador, você vai conseguir duas coisas. Número um, chamar a atenção de Deus. Chamar a atenção de Deus. Quem tem um coração adorador, ele consegue duas coisas. Número um, chamar a atenção de Deus. Número dois, viver experiências no mundo espiritual. Com o chamar a atenção de Deus, Davi no campo, Deus escolhe alguém, e dentre esse alguém está Davi. Quem? O filho de Jessé. A história diz que Davi foi ungido, passou um período, foi para o palácio, teve aquele desafio todo de Golias, derrubou o gigante e foi conectado através daquela situação ao palácio. Pois bem, a vida de Davi não foi muito fácil. Mas por que entre Jesus, depois de Jesus, porque a história de Davi ela nos conecta muito? Porque a história de Davi ela está ligada ao nosso dia a dia, todos os dias. Nós estamos vivendo embates, lutas, correndo, entrando em alguma caverna, saindo de alguma situação difícil, alguma perseguição, lutas, adversidade, alguns fracassos. A diferença é porque olhar para as qualidades de Davi, porque na qualidade de Davi ele era um verdadeiro adorador e ele reconhecia quando ele precisava da misericórdia de Deus. O que nós precisamos é entender que a misericórdia de Deus ela se manifesta a todo momento, mas é preciso olhar para o alto e entender que eu sou o verdadeiro merecedor do perdão. Na verdade eu não mereço, mas a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Era para nós estarmos perdidos no inferno, acabados e arruinados. A história nos mostra aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 11, que Deus era com Davi. Em todo passo que Davi dava, diz a Bíblia, que Deus era com ele. E Davi tornou-se cada vez mais forte. Por quê? Para se tornar forte não é somente no braço, na academia, não. Para se tornar forte você precisa ter uma vida de oração, consagração, uma vida de leitura bíblica, oração, jejum, busca intensa ao céu, para que o céu fortaleça você. Ora, se Davi não é um verdadeiro adorador, Davi não conseguiria resistir os embates no mundo espiritual. Então, uma das coisas que nos chama a atenção, e eu gostaria de chamar a tua atenção e aguçar a tua atenção, é que você entenda o seguinte: na hora em que as coisas começam a apertar, os vales das decisões, as batalhas das decisões, você precisa entender que, assim como Deus era com Davi, o Senhor também é contigo. Ele não desampara você, Ele não deixa você, Ele não larga você. Ele está com você nos vales, mas Ele está com você também nos montes. Ele está com você nas batalhas, mas Ele está com você também na vitória. Ele está com você em adversidade da vida, mas Ele manda dizer para você que é certeza. Guarde o teu coração, é certeza. O Senhor está contigo, é certeza. Deus não te desampara, é certeza. Pisa o teu pé porque Deus vai confirmar, é certeza. Certeza por quê? Davi agora estava reinando em uma região, e não era todo Israel, era parte. Estava em Samaria, parte. E de repente o rei morre numa guerra. E agora, o povo que olhava para Davi e via que Davi tinha os princípios
a característica, a unção profética do alto sobre a vida dele. Deus havia escolhido Davi. O povo reúne e diz assim: bom, vamos chamar o nosso irmão Davi. Vamos proclamá-lo rei de toda a nação. Diz a Bíblia que chamaram o profeta Samuel, chamaram Davi, chamaram os príncipes, as pessoas que estavam ali, e começaram os anciões e consagraram Davi segundo o ministério de Samuel. Agora entenda, após Davi ser consagrado, ele tinha uma outra batalha. Qual era? A cidade que era a promessa que Deus havia prometido, que Deus havia falado. Existiam tribos ali, e dentre essas tribos estava a tribo dos Jebuseus. Eram povos que residiam em Jerusalém e que resistiam a Davi. Só que não estava resistindo a Davi, estava resistindo quem enviou Davi para lá. Então, outra lição que eu entendo aqui é a seguinte: se alguém resiste àquilo que Deus tem na tua vida, se alguém resiste àquilo que Deus chamou você, se alguém tenta atrapalhar, tenta arrancar, tenta burlar aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida, fique tranquilo, que vai chegar um momento que Deus vai fortalecer você, vai chegar um momento que Deus vai te encher, vai chegar um momento que o ajuntamento do céu vai acontecer para legitimar aquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Então fique tranquilo, Deus está contigo. Fique tranquilo, Deus vai abrir porta. Fique tranquilo, Deus vai te dar por posse. Fique tranquilo que as coisas irão acontecer. Fique tranquilo, porque Deus irá com você em todas as batalhas. Não fique vacilante, porque Deus é contigo. Tem Jebuseus na área, só que tem um detalhe: terra que tem Jebuseus, Deus vai tirar de lá, porque já lhe fez por herança. Você faz parte da herança e a terra é tua. E agora o que fazer? Bom, agora o que fazer? Tem mais uma guerra. Entenda, agora ele está como rei de todo Israel e não para as batalhas. O nível vai aumentar na tua vida, a bênção vai aumentar, a graça vai aumentar, o favor de Deus vai aumentar, a unção vai aumentar, o avivamento vai aumentar. Só que tem um detalhe: de acordo com o crescimento também aumenta o nível de batalha. De acordo com o crescimento, Ele é contigo, vai aumentar a batalha, mas Ele é contigo. Vai aumentar a luta, mas Ele é contigo. Sabe por quê? Porque Ele vai te fazer alcançar as... Mas não importa, se Deus prometeu, está prometido. Se Deus ungiu, está ungido. Se Deus colocou a mão, está colocado. Operando Deus, ninguém pode impedir. Ninguém impede o milagre de Deus na tua vida. Ninguém impede o milagre de Deus na tua vida. E agora, vamos invadir Jerusalém. Tem exército inimigo lá. Tem inimigo lá, tem tribo inimigo lá. Tem que partir para cima. Aumentou a unção, aumentou o chamado, cresceu o chamado, aumentou a unção, aumentou a responsabilidade. Só que tem um detalhe: a bênção do céu irá sobre a tua vida. A luta, ela muda de patamar, mas Deus é contigo. Qual foi a ideia que Davi teve? A mesma que ele recebeu lá atrás com Golias. Quando ele chega no vale, ele encontra uma situação difícil, complicada, o exército com medo. O que está acontecendo? Bom, tem um gigante desafiando o exército do Deus vivo. Ele falou: quem vai desafiar o exército do Deus vivo?
Quem pode desafiar o exército do Deus vivo? Ninguém. Esse filisteu aí não vai desafiar. E ele perguntou: o que estão dando para quem derrubar esse filisteu? Bom, vai casar com a filha do rei. Opa, vai casar com a filha do rei? Vai casar com a filha do rei. 2, não paga imposto. Vai ficar rico, vai ficar bem. Tá fechado, vou descer lá e vou matar esse filisteu pagão. Pronto. Mas o Senhor era com Davi. Deus é contigo. Deus vai contigo. Deus te levanta. Deus rompe com você. Tem certas camadas que está difícil. Tem certas camadas que é praticamente impossível. Tem camadas que você olha e diz assim: não vai romper. Não vai romper. É a situação de Deus olhar e falar: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão, Deus é contigo. Ele falou: mas como Deus é comigo? Como que Deus é comigo se tal mal está acontecendo? Estão tomando tudo, roubando tudo, matando tudo, espantando tudo. Há uma praga, as pessoas estão tomando tudo. Quando se planta, não se colhe. E agora, como é que Deus é conosco? Não, mas Deus é contigo. E detalhe, encontrou em Gideão uma virtude. Qual era? Varão valoroso. Ei, tenha virtude do céu sobre a tua vida. Tu és varão e varoa valorosa. Tu és varão e varoa valorosa. Deus já olha para você encontrando a virtude. Deus já olha para você encontrando a promessa. Deus já olha para você entregando a promessa. Deus já olha para você dizendo: tu és varão e varoa valorosa. A situação é assim. Às vezes é difícil romper a bolha. Você olha e fala assim: não vai. Gideão olhou e falou: não vai, não tem como. Como é que isso vai acontecer? Não, através de você vai acontecer um grande reboliço nessa terra. Não dá para romper, rompe. Não dá para passar, passa. Não tem como acontecer, acontece. Sabe por quê? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua destra, mas você não será atingido, porque a mão do Senhor é contigo. 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 Então comece a glorificar nesta noite, porque o Senhor é contigo para te dar vitória. Comece a glorificar nesta noite, porque o Senhor é contigo para te levantar, te exaltar, fazer você trilhar em grandes caminhos de vitória. Oh meu Deus, caminho de vitória, caminho de vitória. Tem pessoas, tem exército inimigo aonde eu vou chegar, mas lá Deus já te deu por herança. Lá Deus já te deu por herança. Começa a enxergar o milagre hoje. Começa a enxergar o milagre agora. Começa a enxergar o milagre que já está pronto. Começa a enxergar o milagre que já chegou lá. Pela fé você já chegou. Pela fé já está na tua mão. Pela fé Deus já te entregou. Pela fé já aconteceu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O que eu faço? Vou oferecer agora uma oferta para quem derrubar os jebuseus. E aí Joabe vai e diz assim: #fui, e derrubou e resolveu. E aí a Bíblia diz que Deus confirmava os passos de Davi. A Bíblia nos dá uma direção acerca de passos. Homem bom. O que é os passos de um homem bom? De uma pessoa que tem um coração bom. Lembre-se que não é perfeito, é bom. Um dia, quando Davi, escute, porque há uma conexão muito forte entre Davi. Volto a dizer, Davi não tinha dificuldade em... Ele comete... São diversos pecados, um aglomerado de pecados.
todos juntos: homicídio, assassinato, mentira. Ele juntou tudo no pacote. Só que Davi, ele tinha algo que era muito precioso. Quando ele percebia que o erro estava nele, ele descia para o pó e reconhecia. Era assim. Davi não tinha problema em olhar para dentro dele. E no Evangelho, a dificuldade maior é olhar para si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. A questão é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Primeiro, ninguém quer negar a si mesmo. 2, ninguém quer tomar a cruz. Quer apontar a cruz dos outros, mas ninguém quer tomar a cruz. Negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz. Não quer tomar sobre si. Além de apontá-la dos outros, aquela cruz que ela tem, ela quer transferir. Negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz. E depois, não querem seguir a Cristo da forma que tem que ser. Querem seguir de qualquer maneira. Seguir a Cristo de qualquer maneira, qualquer um segue. A Bíblia diz assim, olha: tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Os animais irracionais seguem a criação, o Criador. Os animais irracionais seguem ao Senhor, porque foi Ele que o criou. Então, seguir por seguir, qualquer um segue. A questão é viver as regras que a lei estabelece. Aí que são elas. Davi, quando olhava para a situação, ele dizia assim: é isso que tem que ser? É. Então vamos. Um dia ele olhou e falou assim: eu estou morando numa casa muito legal, muito bacana. A minha casa perfeita, mas a casa do Senhor está ruim. Eu preciso preparar algo para a casa do Senhor. E aí ele olha para a arca e diz assim: eu preciso transportar essa arca. Detalhe, ele tenta fazer da melhor forma possível, só que não se atenta para a lei. E mais uma vez, uma pessoa é acometida de morte no transporte da arca. Quem? Os arcos. E aí ele repara o que tem de reparar, conserta o que tem que consertar. Chama os levitas, traga a arca nos ombros. E aí, a cada 5 passos, agora um sacrifício. Você está entendendo? Ele não tem dificuldade em acertar aquilo que está errado. Ele não tem dificuldade. Onde é que foi o erro? Ali, vamos acertar agora. A questão é, não é que eu não vá errar. Errar todos erram. Agora, qual é a minha habilidade pensante, racional, para retornar ao ponto de partida e acertar as coisas? Essa é a diferença. E Davi, ele tinha essa facilidade em retornar ao ponto de partida para começar de novo. De mim, você não vai acertar sempre. Só que tem um detalhe: quando você errar, Senhor, eis-me aqui, tenha misericórdia de mim. Vamos fazer da forma certa, vamos fazer da forma mais assertiva o possível. Sabe por quê?
Deus vai confirmar os passos na tua vida. Deus tem te chamado para algo profético. Deus tem te chamado para algo avivalístico. Deus tem te chamado para ser um diferencial na terra. E você será um instrumento do céu para um avivamento profético na terra. Se você crê, manifesta bem alto para o céu ouvir nesta noite. É isso que Deus quer: confirmar os seus passos e ser com você. Diga comigo: Deus é comigo. Deus cumpre a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se você crê, coloque-se sobre os teus pés em nome do Senhor Jesus Cristo. Se coloque sobre os teus pés em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Deus é poderoso, faz milagres acontecer. Existem coisas que a cada dia destrava-se no mundo espiritual. A bolha vai romper, a camada vai romper. Não pare, não olhe para trás, olhe para frente, porque vai romper. A camada difícil vai romper. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo.